18 anos de RPC, outros ainda de muitas reportagens e histórias, inclusive algumas que quase lhe custaram a vida. O gaúcho Fernando Parracho, conhecido por seu jeito sereno, mas também um grande senso crítico com relação às necessidades da população, deixou em dezembro a afiliada da TV Globo para mudar completamente a sua vida. Foi a cidade de Tijucas do Sul que Parracho escolheu para morar com a família e viver do que a terra pode lhe proporcionar. Hoje o jornal Repórter vai realizar uma entrevista exclusiva com essa lenda do jornalismo paranaense. Parracho, eu li que você já tinha essa vontade de estar em maior contato com a natureza. Com a pandemia, a necessidade de ficar em casa, isolamento social, as notícias negativas diárias, isso potencializou dentro de você? Eu acho que sim, sabe? Eu acho que não posso atribuir à pandemia essa minha transição, né? Mas que ela teve um peso, teve, né? E a pandemia influenciou e atingiu a vida de todo mundo, né? E comigo não foi diferente. Esse sonho que eu tinha de me voltar um pouco para a natureza, para a terra, né? Para uma área rural, era antigo, bem antigo. Mas algumas coisas na minha vida, que não cabe aqui nem detalhar, elas foram acontecendo de forma a facilitar, digamos, essa minha transição, né? A tornar essa transição uma coisa mais real, na prática. E aí a pandemia realmente me fez pensar muito, sabe, em ter um lugar para ficar, nem posso dizer isolado, mas um pouco retirado, né? E a pandemia tornou muito mais difícil o trabalho dos jornalistas, né? Não só na exposição ao risco de contrair a doença, mas também no peso que né, transmitir essas notícias todas. Então a pandemia acentuou muito mais, ainda mais, né, a importância do trabalho do jornalista, dos jornalistas. Por que a escolha de Tijucas do Sul? O que tem aqui que não tinha nas outras cidades da região? Pois é, você sabe que eu procurei em outros lugares, né? Eu fui para Morretes, Antonina, eu gosto muito daquela região da Serra do Mar ali. Procuramos em outras cidades também, Mandirituba, Agudos, até Campo Alegre a gente chegou a ver propriedades, né? Mas quando eu comecei a vir mais para Tijucas, eu gostei muito, eu me senti muito atraído aqui pela região, sabe? Vi que tinha muitas comunidades rurais, onde poderia começar ali o nosso projetinho, né? Mas eu me encantei muito aqui pelo Araçatuba, sabe? Pela Serra do Araçatuba. Esse foi um lugar assim que me encantou. A minha esposa, assim, a gente ficou apaixonado por esse lugar. É um lugar que tem um potencial agrícola muito grande, porque a gente está cercado por produtores de hortaliças, né? De alimentos orgânicos, né? São produtores que produzem em grande quantidade, mas com um cuidado muito grande pela terra, pela forma de produzir. Mas assim, a gente quer começar pequenininho, primeiro para consumo próprio, depois quem sabe para venda em pequena escala, né? Mas essa região aqui, Tijucas do Sul de uma forma geral, sempre me encantou. Por causa dos rios, das cachoeiras, da vegetação, dos cavalos, da agricultura, enfim, das florestas que tem, né? O município é muito grande, então tem uma variedade muito grande de lugares e coisas bonitas para se ver, né? Mas aqui em especial, o Araçatuba foi o lugar onde a gente meio que se achou. E como que foi essa conversa com a família? Quem que vem com você para cá? Quando que você acredita que vai poder morar mesmo? Olha, eu tenho a minha esposa que é muito parceira, né, nos projetos que eu sempre fiz e tudo. E ela também estava num momento da vida muito parecido com o meu, assim, de necessidade de uma mudança, de uma transição, né? Cansaço pelo trabalho também, cansaço do trabalho, né? Da forma, do ritmo de trabalho, enfim, a mesma coisa que eu sentia naquele momento. E ela acabou entrando de parceira comigo aqui, de sócia na compra da terra. Estamos tentando implantar uma infraestrutura básica, né? A luz, água, né? Mas assim que isso for possível, que a gente tiver a casa como um ponto de moradia mesmo, de apoio para todas as outras atividades que a gente quer fazer, a gente pretende mudar. Talvez assim não de uma hora para outra, por conta de problemas de saúde com familiares, que a minha esposa cuida, eu também ajudo a cuidar, meu sogro, meu cunhado.
Mas a gente pretende ir fazendo essa mudança gradativa, né? Até o momento em que a gente puder viver aqui mesmo, sabe? Que essa é a intenção final. Usufruir ao máximo dessa natureza, desse ar puro, dessa tranquilidade, enfim, que é uma coisa que a gente estava buscando já, né? Eu não queria me aposentar, entre aspas, da minha profissão e parar, né? Inclusive continuo fazendo trabalhos na área da comunicação, né? Trabalhos esporádicos, porque isso é quase que um vício para a gente, né? Está no sangue, no DNA da gente, mas agora muito voltado para fazer funcionar aqui a nossa propriedade, né? Que legal, eu até ia perguntar, tem um livro vindo, né, contando histórias tuas, os fãs ainda podem esperar você mais presente aí nas redes sociais, o que a gente pode esperar? Eu acho que sim, porque como eu tinha muita visibilidade pelo meu trabalho, né, na televisão, então muita gente se aproximava de mim com a curiosidade de me conhecer melhor como pessoa e até mesmo como profissional. Mas a minha comunicação ficava muito em função da TV mesmo, do meu papel, da minha função que eu desempenhava na TV. Agora que eu saí da TV, eu uso as redes sociais para manter esse contato todo, né? Manter esse contato com as pessoas que me seguem, que gostavam de mim como jornalista, estão atentas a essa mudança que eu estou fazendo, até por curiosidade, ou mesmo para se inspirar. Tem muita gente que me manda mensagem dizendo: eu também quero mudar para o campo, eu também quero experimentar uma vida rural, eu era da roça, quero voltar e tal. Me conta como é que está sendo. Então, eu estou usando as redes sociais para me comunicar com esse público, né? De certa forma, são amigos, né? A gente acaba desenvolvendo uma amizade com essas pessoas todas. A maioria a gente nem conhece pessoalmente, mas vai criando um vínculo, uma amizade, né? E o livro também era uma ideia antiga. Eu tenho muitas histórias no jornalismo, né? Histórias reais, histórias de vida, as mais variadas, né? E eu pretendo, já desde há muito tempo, começar a escrever essas histórias. Algumas eu já tenho na gaveta, mas tenho muita coisa para contar e o pessoal sempre me pede assim também. E são momentos da vida, né? Eu estava prestes a me aposentar, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, tinha mais de 36 anos de trabalho, de contribuição à Previdência. Então isso estava chegando e eu querendo também uma mudança de vida, né? Estudando já métodos de cultivo, de alimentos, enfim, cursos remotos, né, online, e me preparando para um momento que isso pudesse acontecer. E teve um momento que a gente tem que fazer a despedida, né? Tem que fazer essa ruptura, né? De uma profissão para outra, de uma situação de vida para outra. E isso aconteceu no dia 4 de dezembro. Foi dolorido, foi sofrido, porque a gente, imagina, trocar uma profissão onde você já está há mais de 30 anos trabalhando diariamente, de forma bem puxada, por uma área onde você não conhece praticamente nada, né? Seu conhecimento comparado com o que eu tinha da minha profissão é quase nada. Mas estamos aqui, numa disposição muito grande de aprender, de se desenvolver como produtor rural, né? Esse é um desejo que eu tenho. E eu não queria que a minha velhice chegasse sem que eu tivesse a chance de experimentar essa vida, né? De ter essa experiência. E falando um pouco dessas histórias, algumas inclusive quase lhe custaram a vida, né, Parracho? Queria que você comentasse um pouquinho. Eu já sofri algumas ameaças de morte por conta da profissão, né, das reportagens que a gente fazia. E já fiquei no meio de tiroteio, quando eu trabalhei no Rio de Janeiro, na Globo, cobrindo fatos locais, né, regionais. Então escapei disso também. Eu já sobrevivi a várias coisas, inclusive um acidente de helicóptero, quando eu trabalhava no Globo Ecologia, em 1998. O helicóptero onde nós estávamos, a equipe mais o piloto, caiu no alto do Monte Roraima. 2.870 metros mais ou menos de altitude. Ele caiu no topo da montanha, né? É uma montanha muito grande, uma formação rochosa enorme, né? O tamanho de muitas cidades que tem por aí. E aí o helicóptero teve uma pane e a gente caiu.
Então foi uma experiência limite, assim, né? Porque nós ficamos 36 horas para chegar ao primeiro socorro, né? Sem água, sem comida, porque tudo se perdeu no acidente, né? Uma provisão que a gente tinha para um dia, talvez, de trabalho, né? E infelizmente nesse acidente a gente teve a perda de um colega, né? O Ricardo Cardoso, que a gente chamava carinhosamente de Cuca, que era auxiliar técnico e também cinegrafista. E ele teve uma hemorragia interna muito grande e morreu nas primeiras 24 horas do acidente, pouco antes até de completar 24 horas. E tivemos todos ferimentos, alguns mais graves, né, do que outros, mas saímos da montanha graças à coragem de pilotos de helicóptero, né, civil e militar, né, da aeronáutica também, que fizeram buscas lá para achar a gente. E nesse acidente ele se tornou um pouco emblemático porque estava o ator Danton Mello. Ele era apresentador do Globo Ecologia nessa época e viajava algumas vezes com a gente. E ele quis muito ir nessa viagem para conhecer o Monte Roraima, que é um lugar assim misterioso, paradisíaco, tá, uma montanha super inóspita, né? E ele também teve ferimentos bem graves. Graças a Deus o socorro chegou a tempo dele ser operado e ele escapar com vida, né? E queria agora, para encerrar, perguntar o que você já tem, com o seu senso crítico, já tem observado aqui em Tijucas do Sul, o que você espera para a cidade que você escolheu morar? Você sabe que eu tenho um ponto de vista, assim, de quem vem de fora, né? Então tudo é surpresa para mim, tudo é novidade e tal, né? Eu acho Tijucas do Sul um município, um lugar que tem um potencial turístico imenso para ser desenvolvido ainda. Já existem iniciativas, mas eu acho que tem um potencial muito maior do que aquilo que já tem, que já existe, né? Eu acho que esse potencial agrícola, principalmente da agricultura orgânica, pode levar o município a ter uma qualidade de vida para a sua população, principalmente da área rural, uma qualidade de vida muito melhor, um nível social crescente, de melhoria, de qualidade de vida. Acho que a cidade tem essa questão da diversidade das paisagens, né? Você tem planícies, você tem várzea, você tem muita água, né? Um potencial hídrico imenso. Você tem aqui as montanhas, né? No caso a gente está aqui no pé do Morro do Araçatuba, da Serra do Araçatuba. São lugares que atraem naturalmente a curiosidade das pessoas. Então acho que eu me sinto um pouco no papel, no dever de alertar as pessoas que eu conheço para as belezas daqui, para as possibilidades de você passar um fim de semana aqui para conhecer melhor. E num fim de semana você não conhece tudo que Tijucas do Sul tem para oferecer. Então, poder desenvolver várias opções para quem visita o município. A gente tem aqui pertinho o Pinhal dos Borges, que tem uma igreja de pedra lindíssima, que pode ser visitada, deve ser visitada pelas pessoas, porque é uma obra linda. E é uma comunidade muito unida, que preserva aquilo ali, que mantém e tem uma vida comunitária, claro que afetada pela pandemia agora. Você tem uma vida comunitária, é um povo que faz as suas festas, os seus churrascos e tal, mas eu estou falando de uma comunidade. Tijucas do Sul tem, pelo que me falaram, cerca de 140 comunidades rurais. Então, veja, em cada uma delas você vai encontrar uma geleia, uma conserva, uma compota, um prato feito com uma receita de família, algo mais típico. Quem não quer conhecer um lugar assim?